Olá, eu me chamo Chayane Ferreira de Souza. E o meu nome é Luísa Carla Beal e nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, que foi intitulado A Comunicação Libertadora e a Interdisciplinaridade como Ferramentas de Acesso à Justiça nos Casos de Violência contra as Mulheres. O nosso trabalho buscou demonstrar, a partir do método dedutivo de análise bibliográfica e dos dados referentes à violência doméstica e de gênero, que há a necessidade de utilização da interdisciplinaridade na atuação político-criminal brasileira referente às mulheres em situação de violência doméstica. Para tanto, nós apresentamos brevemente a comunicação libertadora enquanto construção teórica e defendemos a sua importância no atendimento das mulheres em situação de violência, bem como defendemos a necessidade de que a escuta acolhedora seja realizada por profissionais capacitados para tanto. A violência doméstica é um fenômeno estrutural complexo e ainda muito invisibilizado pela sociedade. As mulheres em situação de violência se encontram vulneráveis e muitas vezes não conseguem expressar o seu sofrimento e falar sobre as suas vivências. Elas ficam assim silenciadas, enquanto a violência se perpetua como modo de comunicação. E mesmo afetando uma parcela significativa da sociedade, muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades capacitadas para o seu enfrentamento. Então, um dos desafios encontrados no atendimento a essas demandas é a fala, já que elas estão fragilizadas, incapazes de tomar decisões ou de expressar o seu sofrimento e muitas vezes nem reconhecem as violências que sofrem. A Lei Maria da Penha é um projeto de mudança social que preconiza a multidisciplinariedade no atendimento de mulheres em situação de violência e um dos principais instrumentos da lei são as medidas protetivas de urgência, que são institutos pré-processuais de salvaguarda da integridade dessas mulheres. No entanto, é preciso que durante todas as etapas de atuação da rede de proteção sejam respeitadas as suas histórias, as suas subjetividades, especialmente porque os dados brasileiros demonstram que a maioria das mulheres indicam que o seu agressor era alguém com quem elas tiveram ou têm algum relacionamento amoroso. E aí, buscando possibilitar o dimensionamento das violências e criar um mecanismo de inserção das histórias, dos contextos e das especificidades dos casos concretos, há iniciativas como o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, por exemplo. No entanto, nós pretendemos demonstrar que é preciso que se enxergue na psicologia o instrumento e a ciência capazes de direcionar a atuação das redes de proteção em relação à violência contra as mulheres, e isso a partir do seu potencial emancipatório e libertador. Para tanto, nós propomos a utilização da comunicação libertadora enquanto método de abordagem a ser realizada no contexto dos acolhimentos e escutas especializadas. Isso porque o silenciamento feminino é muito presente ainda na atualidade, já que a sociedade se desenvolveu a partir de crenças patriarcais que naturalizam comportamentos agressivos contra as mulheres através da hierarquização de gênero e relações de poder de dominação dos homens sobre as mulheres. A construção das subjetividades femininas na sociedade ocidental e da violência de gênero enquanto fenômeno são frutos de um processo histórico de apagamento e marginalização que constrói relações desiguais e mantém esse silenciamento feminino. Em situações de violência doméstica, a própria violência se torna um modo de comunicação, o que demonstra então a importância de uma comunicação como diálogo, uma comunicação para o desenvolvimento e emancipação dessas violações. Assim, para trabalhar com o fenômeno da violência doméstica, é necessário ir além dos protocolos, dos formulários, dos encaminhamentos. Viver em um relacionamento violento já traz bastante medo e insegurança para essas mulheres, de modo que elas precisam se sentir confortáveis nos espaços de atendimento para que elas consigam relatar o sofrimento e as dores vividas. A comunicação é primordial no serviço de atendimento, porque é o início de um vínculo que vai auxiliar a mulher nos seus próximos passos. Bom, então, a fim de enfrentar tais silenciamentos, o Paulo Freire ele elucida a importância de serem criados espaços de escuta e de acolhimento daqueles que se mantêm silenciados, encorajando esses indivíduos a terem voz e se tornarem ativos nos processos de transformação das suas realidades. Porque seria então a partir desses espaços de acolhimento, de diálogo,
de desenvolvimento de potencialidades que o sujeito pode tomar para si a narrativa da sua vida e ser protagonista da sua história. Então, Paulo Freire traz a ideia de uma comunicação libertadora, uma comunicação para a vida e para a liberdade, acreditando que o indivíduo ele só consegue agir e transformar a sua realidade a partir do momento em que ele consegue usar a comunicação. Então, quando ele consegue ler, compreender, interpretar e se expressar de forma crítica. A palavra seria esse meio capaz de transformar essa realidade, sendo o elemento básico para a tolerância e para o diálogo. Então, com a utilização das palavras, o ser humano caminha em busca da emancipação das suas opressões, consegue interagir, interpretar o mundo para então agir sobre ele. Pensando que a violência doméstica é um fenômeno complexo e estrutural, ela requer um olhar ampliado sobre os seus fatores causadores, principalmente no que diz respeito às questões de gênero e da construção de subjetividades femininas na sociedade. E compreender essa complexidade e as diversas questões que estão implicadas no seu desenvolvimento e manutenção é importante para que não exista um julgamento e uma revitimização das mulheres que mantêm essas relações, que a violência acaba se apresentando como um modo de comunicação, sendo fundamental o desenvolvimento de potencialidades e de alternativas relacionais nesses casos. Então é importante a capacitação de profissionais para que eles consigam realizar esse acolhimento, produzindo locais de escuta, de desenvolvimento de uma comunicação libertadora, para atender mulheres que foram silenciadas por tanto tempo e que não encontram suporte para falar sobre o seu sofrimento. A dificuldade dos profissionais em perceber e identificar essas violências vividas pelas mulheres, não entendendo a complexidade envolvida nesses casos, demonstra a falta de conhecimento sobre os diversos determinantes que envolvem a violência doméstica. Pensando com o desenvolvimento das leis, das políticas públicas para a atuação na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica, houve ampliação da abrangência desses atendimentos e desse suporte às mulheres, mas tais inovações legislativas e políticas acabam sendo insuficientes quando não estão entrelaçadas a atendimentos interdisciplinares e pautados na escuta e no acolhimento especializados. A capacitação dos profissionais que atuam nas redes de proteção à violência contra as mulheres é imprescindível, porque a partir do contato das mulheres com os serviços que se abrem possibilidades de cessar ou de frear essas violências. O acolhimento e a escuta especializados são essenciais para que se criem espaços de diálogo e de confiança, desenvolvendo os vínculos que vão estar presentes durante todo o processo de enfrentamento das violências, a partir das tomadas de decisão, dos movimentos de saída dos ciclos de violência. Bom, em resumo, considerando que as situações de violência doméstica, a própria violência ela acaba se tornando um meio de comunicação, é muito importante apresentar um novo modo de se comunicar para essas mulheres que vivem nesse tipo de situação, através de uma comunicação libertadora, a partir da possibilidade delas serem ouvidas e compreendidas em sua totalidade. As mulheres elas podem encontrar meios maiores de subsídios para se emanciparem das situações de violência doméstica. Então, essa emancipação significa mesmo uma nova forma de acesso à justiça, a ser proporcionada pela interdisciplinaridade nos atendimentos prestados e pela atenção às especificidades das violências e os contextos a elas envoltos pela rede de proteção. Desse modo, compreendendo então a complexidade e desenvolvimento histórico do fenômeno das violências contra as mulheres, tendo como ponto de partida o fato de que o atendimento dessas mulheres deve ser realizado por profissionais habilitados e especializados, e que a escuta e o acolhimento são de valor inestimável para o processo de recuperação e emancipação das vítimas, nota-se que a comunicação libertadora enquanto prática é um instrumento de suma importância para que as redes de proteção viabilizem atendimentos interdisciplinares eficazes e que facilitem o acesso à justiça. É isso. Muito obrigada.